Igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Confesso que hoje eu estou um pouco mais, como posso dizer, mais tranquila do que eu já costumo falar, porque eu estou um pouco com os medicamentos, né? E quem toma antibiótico sabe que eles dão uma caidinha, mas glória a Deus que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, tentando passar algo de Deus, né? Pedindo a misericórdia ao Senhor, porque a gente sabe que não é fácil, né? Porque falar de nós é fácil, falar dos outros, mas falar da palavra de Deus é algo muito importante e muito sério, né? Então, é muito difícil, irmãos. E eu espero que Deus possa estar me dando direção nesta noite. E eu estava meditando, né? Durante a semana, meditando na palavra do Senhor, tentando achar algo de Deus, para que Deus viesse me trazer algo, para trazer para o seu povo, né? Para a sua igreja. Porque, como eu disse, né? Eu falar algo de mim é fácil, né? Mas só quem sabe o que está no dia a dia, na mente, no coração, só quem sabe a necessidade da sua vida é o Senhor. Aleluia. Então, Deus colocou algo no meu coração sobre por que Deus nos criou. Algo para a gente é interessante para a gente refletir e também porque sempre quando a gente obtém conhecimento do reino de Deus, a gente cresce espiritualmente, né? E a gente sempre tem que estar buscando saber os desígnios, os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Então, na reflexão, eu trouxe uma reflexão falando sobre isso. Por que Deus nos criou? Porque a gente tem várias hipóteses, né? Inclusive, antes desse estudo, a minha primeira hipótese do porquê Deus nos criou era para adorar, né? Eu acredito que a maioria aqui, se a gente perguntar e falar, por que Deus nos criou? Vai falar o quê? Para adorá-lo. Só que se a gente for procurar na Bíblia, exatamente, não tem falando exatamente isso. Que nós somos criados especificamente para adorá-lo. Até porque quem foi criado especificamente para adoração foram os querubins e serafins. Então, eu comecei a indagar a Deus. Se a gente não foi criado, claro, uma das características é a adoração, que é isso que a gente vai aprender. Mas a adoração não é a finalidade, é o resultado da criação. Então, por que nós fomos criados? Aí a gente vai começar lá no início. Por incrível que pareça, em Gênesis. Porque em Gênesis, Deus faz o princípio de tudo. Ele nos dá 3 princípios para que nós fomos criados. E se a gente for caminhar na Bíblia, observar os seus mandamentos, a gente vai sempre voltar nesses 3 princípios, por incrível que pareça. E para nós, parece ser uma coisa muito simples, porque está lá em Gênesis, todo mundo já leu Gênesis. Todo mundo sabe como foi a criação, o que não foi. Então, quando a gente lê isso, a gente fala, pô, mas estava aqui o tempo todo, eu não vi? Por incrível que pareça, está. Começo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Primeiro princípio a que Deus nos criou. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move na terra. Ou seja, o primeiro princípio que Deus nos criou foi para ser a sua imagem e semelhança. Amém? Segundo princípio para que Deus nos criou, está em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. Segundo princípio que Deus nos criou, para que nós crescêssemos e multiplicasse. Até aí, tudo bem? Terceiro princípio para que Deus nos criou, está em Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou seja, nós já encontramos 3 princípios da criação do homem. Nossa, irmã, mas são princípios tão simples, né? Não faz significado nenhum. É isso que a gente pensa, né? Mas a gente vai ver como esses 3 princípios, até os dias de hoje, vêm fazendo a diferença na nossa vida. Que é ser a imagem e semelhança de Deus, multiplicar e lavrar e guardar. Que lavrar aqui nada mais é do que cuidar da terra, direcionar, aplainar. Quando a gente fala até essa palavra aplainar, a gente lembra até de João Batista, né? Aplainai, endireitai as veredas do Senhor, né? Então, se a gente for ver, lavrar e guardar também tem a ver com esse direcionamento. Amém? Uma terra cheia de pessoas, né? Por que a multiplicação? Porque se Deus nos fez para ser a sua imagem e semelhança, e toda a terra, todo o universo tem as mãos do Criador, toda a terra, todo o universo glorifica a Deus à sua maneira. Se a gente for observar, uma terra cheia de pessoas, de seres humanos, ela é uma terra cheia da manifestação da glória de Deus. Já pararam para pensar nisso? Que nós somos a manifestação da glória de Deus? Então, por que Deus fala multiplicai-vos? Porque quanto mais pessoas estivessem na terra, mais a manifestação de Deus seria vista, através da sua criação. Amém? Então, esses 3 princípios fazem toda a diferença quando a gente observa a criação do mundo. Lavrar, cuidar, multiplicar, para que fosse multiplicado a glória de Deus. Já que nós fomos, como ele mesmo disse, façamos o homem à imagem e semelhança. Todas as vezes que um ser humano nasce na terra, é a imagem e semelhança de Deus que está transparecendo. Glória a Deus. Interessante saber, né? Que nós somos a manifestação da glória de Deus. Porque muitas das vezes a gente esquece disso. A gente olha e vê o mar. Nossa, como o mar é impotente. Como o trovão faz um barulho estrondoso. E a gente vê a manifestação da glória de Deus. Mas a gente não consegue olhar para nós mesmos e ver que nós somos a manifestação da glória de Deus. Porque nós também fazemos parte da sua criação. E foi o princípio que Deus criou o homem, justamente para isso. Para que todos na terra que vissem, olhassem e vissem
a manifestação de Deus. Em Colossenses 1:16, quem pode estar abrindo, por favor? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Alguém já achou? 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja céus e na terra, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, muitas das vezes, né, a gente nós, com a nossa tendência humana, né, aí para e pensa, não, mas Deus criou porque Ele precisava de mim, Ele precisava do homem, Ele precisava de atenção, não é assim que a gente pensa? Mas isso não é assim que está na palavra, gente. Eu sei que a gente gosta de se sentir máximo importante, mas todas as coisas foram feitas por Deus e para Deus. Ele não precisa. Quem precisa de atenção, quem precisa de contato, quem precisa ter um amigo, um próximo, somos nós. Nós, seres humanos. Mas Deus, na verdade, Ele não precisa. Sabia disso? Ele não precisa. Ele já é. Então, quando Ele criou o homem, Ele não criou pensando dessa maneira. Criarei o homem, senão Ele teria colocado, né, na Bíblia. Então, eu criei o homem porque eu me sentia só no universo. É assim que está na Bíblia? Não. Ele falou o quê? Criou os céus e a terra, tudo e viu que era bom. Então ele pensou, vou criar o homem à minha imagem e semelhança, colocarei na terra para quê? Para lavrar, para cuidar. Ou seja, então nós temos princípios para ter sido criado. Ah, irmã, mas por que você está falando isso? É para fazer com que a gente, né, desanime? Não, meus irmãos. Mas é para que a gente venha saber adorar a Deus, com consciência. Porque Deus, uma das finalidades desse estudo, no final, é a gente ter a consciência de adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que para adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que ter consciência da verdade. Porque muitas das vezes, falar até o mesmo capítulo que Jesus falou para os samaritanos, né, para a mulher de Samaria. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Então, se você for ver, isso serve para a gente também. Será que a gente adora aquilo que a gente conhece? Porque muitas das vezes a ilusão faz ser mais fácil a adoração, mas ela acaba não sendo verdadeira. E é aí que quando entra as diversidades, os problemas, as dificuldades, é fácil também a gente virar as costas para Deus. Porque a gente começa a apontar a Deus falando, mas não foi para isso que o Senhor me criou? Não foi para te adorar? Não foi porque o Senhor precisava de ser meu amigo? Não. Não. Então, é bom a gente ter a consciência do que e como estamos adorando. Porque todas, como disse em Colossenses, todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. Com o seu propósito. Ele criou tudo, todos os seres viventes. Todos com uma finalidade. E nós também, não é diferente. Logo após que Deus criou o homem, como todos sabemos, Adão e Eva pecaram. Mas mesmo Adão e Eva pecando, Deus já tinha um plano de salvação.
Por incrível que pareça. Porque a gente acha, né, pela historinha, voltando lá na historinha, Deus me criou porque precisava de companhia, mas aí Deus se sentiu traído porque Adão o traiu. Mas se a gente for observar a palavra de Deus, Deus não dá nenhum indícios assim de, ele me traiu, que pena. Não. Ele já tinha desde o começo. Aqui na palavra fala que é desde a fundação do mundo. Ele já tinha um plano de salvação. E se você não acreditar nisso, é o mesmo que você está dizendo que Deus não está no controle de todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Se você acreditar que Deus se sentiu traído por Adão, é o mesmo que você dizer que Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Se você for ver, a gente entra em contradição com esse Deus. Mas muitas das vezes porque a gente não presta atenção na palavra que Ele mesmo deixou para a gente. Ele não se sentiu traído. Ele já tinha o propósito para aquilo. Ele colocou o homem, e o homem ia traí-lo, e ele, desde a fundação dos séculos, ele já tinha traçado um plano. Porque Deus, ele é atemporal. Então, acredito eu que se ele é atemporal, quer dizer que tudo está na sua visão. Antes de Adão pensar em pecar, ele já estava vendo Adão pecando. Então ele falou, olha, aqui vai precisar disso. E traçou um plano para que nós não ficássemos distantes. Não perdêssemos a comunhão, né? Que apesar de eu ter dito que nós não fomos feitos para ser amigos, quando eu digo amigos, ele não te fez para ser amiguinho dele. Isso não quer dizer que ele não queira ter comunhão contigo. Como todas as coisas do universo têm a sua maneira de ter comunhão com Deus. E a nossa é dessa maneira. Pode ver que se você for ver as musiquinhas infantis, né? Eles falam que os animais louvam ao Senhor. Os animais louvam com a sua maneira de cantar. Os passarinhos louvam a Deus. E eu acredito que seja assim mesmo. Da maneira que ele foi criado, ele tem a sua maneira de comunhão com o Senhor. E nós também temos a nossa maneira de comunhão com Deus. Só que por Adão e Eva pecar, essa comunhão havia sido perdida. Por quê? Porque Deus é santo. E ele não pode habitar com o pecado. Não é porque ele simplesmente olhou assim e falou, agora pecou, também eu não quero mais amizade. Não, ele é santo. Ele não habita com a escuridão. É impossível. É como se ele estivesse negando a si mesmo. Ele é plena bondade e santidade. Só que, mesmo sabendo que o homem ia cair, ele já planejou para que ele voltasse a ter a comunhão com o homem, com a sua criação. Quem pode estar abrindo Efésios 1, versículo do 4 ao 14. Aleluia, Jesus. Isso.
Aleluia. E se você for ver nesses versículos, ele fala exatamente todo o início que a gente acabou de falar. Nós fomos, Deus criou, traçou um plano para que nós pudéssemos nos redimir através de Jesus, para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão da sua graça, ou seja, da sua graça imerecida, né? Daquilo que a gente não merecia, mas ele decidiu pela sua vontade. Ninguém o aconselhou, ninguém o deu a direção, ninguém fez por onde para isso. Pela sua vontade e para a sua glória. Ou seja, tudo é para a sua glória, pela sua vontade. Amém? Então, a gente já vê aqui no início que nós temos 3 princípios básicos de criação. Só que esses 3 princípios básicos, eles não só acabam ali na criação. Eles vêm, se a gente for tomar esses 3 princípios para a nossa vida, a gente vai ver que ele também nos dá direção de como viver na terra. Porque, como diz aqui na palavra de Deus, a palavra não muda. Deus não muda. O princípio continua sendo o mesmo. O propósito continua sendo o mesmo. E o motivo também continua sendo o mesmo. Quem muda é a gente, quem muda é a cultura, quem muda é a forma de pensar. Só que o princípio ainda é o mesmo. Multiplicai-vos, lavrar, cuidar e ser a imagem e semelhança de Deus. E isso já faz com que a gente tenha mais ou menos uma ideia desses princípios. Por exemplo, lavrar e cuidar. Como eu disse no começo, o lavrar e o cuidar, a gente emprega nessa direção. Porque lavrar, quando eu fui pesquisar sobre essa palavra, também existe o aplainar. Aplainar o quê? É aplainar a terra, né? Deixar ela numa direção só. Então, nós fomos escolhidos para isso também. Isso a gente vai começar a ver agora, mas eu já vou direcionando para que a gente já tenha uma base. Nós fomos chamados para lavrar a terra. Nós fomos chamados para preparar a terra. Nós fomos chamados também para cuidar. Porque se a gente for observar, é o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos o chamado de cuidar. Então, esse princípio encerrou? Não. A gente ainda continua no princípio que fomos criados, para endireitar os caminhos e para cuidar, para amar, para cuidar da terra. Porque a gente às vezes pensa que cuidar, quando Deus olha para a gente e fala, você foi feito para cuidar, é só para cuidar dos meus irmãos, ou desse que está aqui, e acabou. Mas não, gente, é cuidar geral. Você não está aqui na terra simplesmente por estar. Você tem que cuidar do seu irmão, você tem que cuidar do seu próximo e da terra onde você vive, sim. E quando ele fala da terra, isso, gente, implica muita coisa. É judiar de animal, é não tratar bem. Mas eu não gosto de cachorro. Cada um tem o seu gostar, mas também ninguém vai maltratar, ninguém vai judiar, ninguém vai pegar o animal e jogar na rua, que é o que a gente mais vê, né? Isso tudo faz parte do princípio. Mas aqui é tudo bagunçado, pega o lixo, joga na rua. Você também está fazendo mal para a terra em que Deus te colocou para cuidar. Então, você também está fugindo do princípio. Isso tudo é nosso princípio. O jardim não está mais aqui, mas a terra está aqui. Então, ele faz parte do jardim. E você foi colocado nele para você cuidar. O que tiver à sua volta é seu princípio cuidar. Amém? Multiplicar. Agora pegou, né? Vai falar, mas minha irmã, a gente vai multiplicar tanto. Eu mesma penso assim, não vou mentir, né? Tanta gente, já tem gente demais. Sim, mas eu vejo outro princípio aqui. Hoje em dia, a gente pode multiplicar na medida que queremos, né? Vamos dizer assim.
Só que essa parte de multiplicar não só implica em quantas pessoas você vai pôr na terra, mas como serão essas pessoas que você vai colocar na terra. Porque se a gente for observar, isso implica o exemplo de Noé. Deus, quando a terra, ele criou o homem com esses 3 princípios. Mas na época de Noé, ninguém estava cumprindo esse princípio. Nenhum dos 3. Estava tragédia. Então Deus falou o quê? Me arrependi de ter criado o homem. Por quê? Porque ele não fez nada do que eu tinha colocado ele. Não é a minha imagem e semelhança, porque eu não me vejo nisso ali. Não cuida, não lavra. Pode até estar se multiplicando, mas está se multiplicando de maneira defasada, de forma tragédica. Então ele falou o quê? Vou destruir tudo. Acabou. Já que não dá, mas aí ele viu Noé, que era um homem justo, que andava com Deus. Então ele pensou o quê? Através de Noé, eu posso multiplicar vidas que possam agir com esses 3 princípios. Criar vidas que possam cuidar, criar vidas que possam ser a minha imagem e semelhança e continuar o propósito de Deus na terra. Então, multiplicar também tem a ver com isso. Não é só multiplicar, mas é como está sendo a multiplicação, né? E isso cai também para nós, que somos pais. Isso cai também a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Por quê? Tanto para que ele não desvie, como para que ele também não prolifere mais coisas que não têm a ver com os princípios do Senhor. Porque todo o propósito de Deus é a salvação da humanidade. E para a salvação da humanidade, é preciso que se passe esses princípios. É preciso que se passe essa educação, essa palavra. Senão não tem evolução. Então, a multiplicação também tem a ver com como está sendo passada. E ser a semelhança, né, do Senhor. Será que nós estamos sendo a semelhança do Senhor? Será que alguém já olhou para a gente e falou, nossa, eu vejo Deus na vida daquela pessoa? E Deus olhar lá de cima e falar, tá vendo? Era isso que eu queria. Minha glória. Porque se você for ver na palavra de Deus, fala o quê? Que toda honra e toda glória é de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Se a gente for ver esse versículo, a gente até pensa, ai, mas Deus também, né? Um versículo meio pesado. Mas por que ele fala isso? Porque se a glória está sendo na vida da Lene, a partir do momento que a pessoa vê Deus na vida dela, a glória já está sendo para Deus. Porque foi Ele que a criou. Por isso que ele fala que toda a glória é dele. Porque toda a glória é dele. Se você está indo bem, a glória é dele. É isso que Deus quer dizer quando toda a glória é para ele. Porque é. Toda vez que uma imagem e semelhança sua manifesta na terra, segundo a sua vontade, é a glória dele que está se manifestando. Aleluia. Então, assim, a gente vai passando e decorrendo na Bíblia, e a gente vê que todos têm o mesmo propósito. Abraão, se você for ver a promessa que Deus fez para Abraão, ele disse o quê? Que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Ele não chegou lá e só prometeu, Abraão, você vai ser o pai de nações, que nem ele falou. Mas não era essa o propósito. Ele disse que ele ia ser. Mas por quê? Porque todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Qual é o propósito de Deus através da vida de Abraão? Para que hoje nós pudéssemos ser alcançados por esses princípios, por esta palavra. Amém? Aí vem Isaac, vem Jacó, José, porque José foi para o Egito
e levou e manteve a palavra viva. Ah, mas irmã, José manteve a família dele viva, né? Jacó, seus filhos. Não, ele não só manteve Jacó e seus filhos vivos. Ele manteve os princípios de Deus vivo. Porque Deus escolheu este povo para que a palavra viesse a ser manifestada. Não só porque eles eram povo de Israel, bonitinho, um dia Deus olhou e falou, gostei dessa galera e vou levar eles. Até porque tem momentos que Deus até fala, né? Vermezinhos de Israel. Então, olha assim e fala, nossa, mas vermezinhos. Porque Deus quis mostrar o quê? O tamanho da pequeninice do homem. Porque quis mostrar para Israel como ele era pequeno. Porque às vezes Israel, como sendo povo de Deus, isso não acontece com nós seres humanos, né? Eu sou santo porque eu sou servo do Senhor. E Israel às vezes se levantava assim. Não, mas a gente pode todas as coisas porque nós somos povo de Deus. A gente é escolhido. Então Deus mostrava dessa maneira. Vermezinhos de Jacó, ou seja, vocês são pequenininhos, não é só vocês. Todo mundo, todos têm que ser alcançados. Então, Deus escolheu este povo para que a palavra fosse até os dias de hoje, né? E como Deus faz tudo perfeito, não tem como não dar certo, né? Tanto que nós estamos aqui falando essa palavra. Para a glória de Deus. Então, José, quando foi para o Egito, virou escravo, virou governador, ele estava salvando os princípios e os propósitos do Senhor. Porque na época era seca, podia morrer e ia acontecer que ninguém mais ia ter a palavra. Mas os planos de Deus era que a palavra fosse alcançada. Então, morre José, todo o povo fica lá muito tempo, multiplica-se demasiadamente, a tal ponto de o povo do Egito olhar e falar, não, mas esse povo, qualquer dia eles vão se levantar e vão guerrear contra nós, porque é gente demais. Mas no fundo, aqui é eu que estou dizendo, tá? Não é a palavra, eu, Fabíola. Acredito eu que o medo maior de Faraó e do povo do Egito não era simplesmente de um povo escravo que estava crescendo, mas o tipo de povo que estava crescendo ali. Porque muitas das vezes as pessoas não têm medo do que é, de quem você é ou do que aquele povo é, mas que tipo de pessoa? Qual o tipo de princípio que aquela pessoa carrega? Qual é o tipo de ideia que vem dali? E isso assusta. O que assusta não é a quantidade, mas a qualidade da situação. Eles viram que o povo de Israel não era só um povo. Eles tinham princípios, eles tinham preceitos, eles tinham algo, além de tudo, que os guardava, os direcionava, os abençoava. Então, isso começou a assustar. Então, muitas das vezes, se a gente for trazer para a nossa vida, isso também pode ser encaixado. Às vezes, o que assusta não é que você é crente. Não é que muitas das pessoas olham assim no mundo e falam, você é o santinho, é a santinha. Não, mas é o que vem com você. É que preceitos você traz. É o que você diz quando você abre sua boca. Aquilo dá medo. Então Deus levanta Moisés, que vai tirar o povo com o intuito. E aqui, a partir de Moisés, a gente já começa a ver nitidamente o plano de Deus. Por quê? Porque Moisés tira o povo do Egito, milagrosamente, para levar o povo ao quê? A adorar a Deus. Não é isso que ele fala para o faraó? Estou tirando o povo para quê? Para adorar a Deus, a cultuar o Senhor deles, no deserto. Então, se você for ver, ali já está sendo montado o plano de Deus. Para todos. Levou o povo mesmo fazendo errado, o povo mesmo falhando,
Deus não desistiu. Por que Deus não desistiu? Porque o povo era bonitinho? Não, porque Ele queria me salvar e Ele queria te salvar. Então, isso fez com que Deus mantesse o plano até o fim. Mesmo que aquelas pessoas falhassem, virassem as costas, mas o plano de Deus sempre é maior. É maior do que eu posso ver, é maior do que você pode ver. Às vezes o que a gente está vendo é mínimo. O plano dele sempre é maior, sempre alcança além do que a gente pensa. E muitas das vezes além de mim e além de você. Porque nós, seres humanos, temos a triste mania de achar que tudo é sobre mim, tudo é sobre você. Mas, na verdade, tudo é sobre Deus. A obra não é sobre mim, sobre o que eu tenho para dizer, sobre como eu vou cantar. A obra é sobre o que Deus quer fazer aqui. Às vezes Deus pode não estar fazendo nada no momento comigo, mas através do que eu estiver passando, Ele vai fazer grandes coisas para os outros. Porque é o conjunto. E que a gente venha lembrar disso. A obra é o conjunto. Deus sempre trabalhou para todos. Não é só para mim, não é só para você, é para nós. Então vem o Josué, todos os juízes, todos os profetas, e todos com o intuito de levar a palavra. Todos os profetas se levantavam para levar a palavra. Todos os juízes, os profetas, os reis, mesmo nas situações adversas, mas até os reis tinham que estar referentes na palavra. Então, todos tinham o propósito de continuar os princípios de Deus. Amém? Então, esses 3 princípios guiaram toda a história até os dias de hoje. E para falar sobre os dias de hoje, eu optei buscar mais nos evangelhos, primeiramente. Por quê? Porque ninguém melhor de falar sobre esses princípios do que Cristo, né? Por quê? Que é o nosso alvo, que é a nossa cabeça, o cabeça da igreja, aquele que se entregou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, eu vou pedir para os irmãos me ajudar. Um pode abrir Mateus 5, 44. Outro pode abrir Mateus 6, 14. Outro pode abrir Mateus 7, 2. Mateus 7, 12 e Mateus 9, 13. Trazendo para a nossa vida o que quer dizer esse princípio, lavrar e cuidar. Quem abriu Mateus 5, 44 pode ler. Amém? Ou seja, lavrar e cuidar tem a ver com isso. Amar aquele que te faz mal. Orar por aquele que te maltrata. Porque aí, se você for ver mais no capítulo, Jesus fala o quê? Se fosse para fazer isso só com quem eu gosto, seria fácil. Até os fariseus faz. Até seu inimigo faz isso. Vamos dizer assim. Vai amar aquele que vai te fazer bem. Mas Deus, o princípio de cuidar na terra é justamente essa. A gente tem que cuidar, amar é justamente aquele que falou mal, aquele que virou a cara, aquele que virou as costas. Esse é o princípio de Deus. É a gente ir do contrário da terra, né? Porque se a gente for ver a terra, ela age dessa maneira. Ah, falou mal de mim aí que eu não falo mesmo. Aí que eu vou ser ruim mesmo. Mas Deus nos chama para ir do contrário do que a terra age. Quem abriu Mateus 6, 14?
Perdão. Ou seja, se não tiver perdão, não tem resultado em oração. Simples. Não vou nem me alongar, porque ali diz tudo. Se não perdoar, não ouve. Acabou. Não perdoou, não é perdoado. Não tem explicação, não tem como a gente fazer volta nessa parte. Tem que perdoar. Porque assim como a gente perdoa, Deus vai lá e age de misericórdia. Porque esse faz parte do cuidar. Mateus 7:2. Ou seja, da mesma maneira que você está julgando, Deus fala o quê? Jesus que está falando isso. Ele não vai falar, talvez, Sônia, eu vou te julgar. Não, ele está dando uma exatidão. Da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. É como se fosse assim, a Lene caiu e tropeçou. Eu fui lá e falei, tá vendo? Mas porque a Lene é assim, assim, assim. Pode ter certeza que na próximo buraco... Porque está escrito. Da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Da mesma maneira que você medir os defeitos dos outros, os outros também vão medir os seus. E não adianta chorar. É tipo assim, não adianta chorar. Mediu, vai ser medido. Apontou o dedo, vai ser apontado. Quanto mais a gente se conscientizar, melhor. Sabe por quê? Eu costumo falar isso, gente, não é a maldade, mas sabe por quê? Se você tiver essa consciência, um dia, se Deus me livre e guarde, você apontar o dedo para alguém, quando a pessoa te apontar, você vai olhar assim e vai falar, amém. Porque você vai lembrar e falar, pior que eu também fiz, né? É isso aí, Deus, glória a Deus. Simples, gente. Porque se a gente tem... O pior é quando, né? Julga e ainda fica bravo. Tá me apontando o meu erro? Apontou de todo mundo, mas o dele não pode. Não, gente. Porque todo mundo vai errar alguma hora. É simples assim. Deus está querendo dizer para a gente não apontar? Não, porque Ele sabe que a gente é falho. Ele sabe que uma hora alguém vai tropeçar. E um não pode apontar o outro, porque ele também vai tropeçar. Em algum lugar diferente, mas tropeça, porque a gente é falho. Mas se a gente começar a entender, a gente vai compreender o outro. Esse é o propósito, a comunhão. Eu entendo que a Helene caiu ali. Eu sei que não é fácil, às vezes é difícil. Amém, glória a Deus. Isso é a atitude que Deus espera da gente. Compreensão. Porque taca pedra é fácil, todo mundo vai tacar. O mundo já taca pedra. A gente tem que ser diferente. Não, vem cá, minha irmã, é assim mesmo, levanta, vamos junto. Pode ter certeza que quando for a sua vez, você precisar, você vai ter mais de uma mão estendida. Porque Deus, Ele dá a graça. A gente recebe aquilo que a gente dá. Amém? Mateus 7:2 já foi? Mateus 7:12. Ou seja, quando ele fala, Jesus fala Jesus, tá? Estou pondo Jesus para a gente não ficar, mas eu não concordo, talvez seja assim. Não, é Jesus. O que ele quer dizer com isso? Essa é a lei e os profetas. Porque essa é a lei, esse é o princípio. É cuidar, é amar, é respeitar. Então, se você quer que alguém faça algo por você, faça você primeiro. Mas eu não vou com a cara da fulana, porque às vezes a fulana nem olha para a minha cara. Vai lá e olha você para a cara dela. Olha, fala, oi, meu irmão, Deus abençoe. Pode ter certeza que todas as vezes que ela te vê, ela vai fazer questão de falar com você?
Isso também seja em carinho, atenção, não só entre irmãos não, tá, gente? Isso daqui vai mais além, isso daqui vai dentro do nosso íntimo. Às vezes a gente fala assim de igreja, porque a gente está na igreja, mas isso aqui também serve para dentro de casa. O teu filho, que às vezes você está tão sempre brigando, aí você olha assim e fala, mas meu filho não me dá nem um abraço, só apronta, porque você só reclamou dele até hoje. Tenta um dia, antes de reclamar, ir lá e dar um abraço nele, um beijo. Porque às vezes os pais reclamam que os filhos não são carinhosos, mas eles também não são carinhosos com os filhos. E a gente a gente recebe aquilo que dá. Às vezes o marido e a mulher não é carinhoso um com o outro, mas eles exigem o carinho que eles não dão. Ah, não gosta de mim, nem liga para mim. Liga você para ela ou liga você para ele. É a troca. A gente dá o que a gente recebe. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Mateus 9:13. Ser rápida, porque eu falo pra caramba, já está indo. É 9:13, é isso que eu estou achando. Glória a Deus. E para finalizar, o lavrar e o cuidar, é Jesus dizendo, ide e aprendei o que quer dizer misericórdia, quero, e não sacrifício. Quer dizer o quê? Não adianta você ser o mais santo do universo se você não tem misericórdia por ninguém. Porque Ele quer misericórdia. Ele quer um amor verdadeiro no coração. Ah, mas eu vou amar o menino da rua que eu nem conheço? A misericórdia já diz que é amor. Você está pronto para ajudar, você está pronto para servir, você está pronto para sorrir para alguém. Misericórdia e não sacrifício. Não adianta sacrificar demais se você não tem isso. Porque Jesus quer isso. Isso é cuidar. Isso é lavrar a terra. Porque às vezes a pessoa está ali, é mal encarado. Às vezes ela precisa só de uma palavra. Mas tão mal encarado que você já olha com cara feia e fala, oxe, eu vou falar com esse doido ou com essa doida. Aplana a terra, começa a arar. Vai lá dar um sorriso, no outro dia dá um bom dia, puxa um assunto, daqui a pouco você vai ver se já está falando de Jesus. E a pessoa que era ali firme e fechada vai começar a olhar e falar, eu acho que Deus é bom, porque tem alguém que notou a minha presença. Alguém falou comigo, alguém me viu. E ela vai glorificar quem? A Deus. Não vai ser você, porque ela vai falar, é porque ele é crente. É porque ele é crente. Então, se Deus está na vida dele, eu também quero. A ponto de ter vindo falar comigo. Porque todos somos humanos, gente. Por mais que a gente tenha falhas e dificuldades, todos somos seres humanos. Eu estava dizendo esses dias de manhã que a raça humana, os animais, a onça, ela anda com a onça. Você não vê a onça andando com a paca. Jacaré anda com o jacaré. E eles, um defende o outro. Vai pegar um jacaré que todos se enfiam na briga. Agora, o ser humano é a única raça que se divide. Ah, não quero saber. Fora os que querem andar só eles, né? Não, não preciso de ninguém. Eu sou aqui, só eu e Deus. Isso porque o princípio de Deus era conjunto, né? Mas, não, eu sozinho. Aí Deus falou, mas eu falei para multiplicar. Eu falei para ir lá, andar no meio do povo. Fora os que dividem, né? Não, a minha turma é essa aqui, porque a turma do verde não concorda com a da rosa. Então, não dá para andar junto, porque uma língua não fala a outra. Como assim? Brasileiro fala com brasileiro, eu acho, né? A gente só não fala com o americano,
Porque a gente não entende, né? Mas se a gente entendesse, juntava ali e falava junto. Pelo menos eu sou assim. Se eu entendesse o que os americanos falam, falaria também. É lá, mas não consigo. Por enquanto, só brasileiro. Então, a raça humana é a única que se divide. A única. Mas que nós venhamos aprender nessa noite a andar em conjunto. E eu falo isso porque eu já fui uma dessas pessoas assim, tá? Que eu não gostava muito de conjunto. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa para pessoas também, tá, gente? Eu olho assim, sorrio, parece que eu sou não sou muito boa. Pelo contrário. Deus vai me dando força e ajuda, mas eu sempre fui da turma de ficar ali, vou ficar aqui na minha. Não, muita gente aqui, muita gente não dá certo. Mas Deus vai nos capacitando e nos ensinando a isso. Deus está me ensinando a isso. E eu espero que Ele ensine a vocês também. Porque a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto. A gente precisa do outro. A gente sempre vai precisar de alguém do lado. Nem que seja para chorar as pitangas. Precisa. A gente precisa. A gente é um ser sociável. O ser humano é um ser sociável. E isso eu não estou falando da Bíblia. A Bíblia fala que Ele criou para multiplicar em conjunto. E a ciência diz que o ser humano é um ser sociável. Ele socializa, ele vive de socialização, de cultura, de envolvimento. Não tem como a raça humana evoluir se não for em conjunto. Ou seja, mais uma vez, Deus explicando aquilo que a ciência tenta explicar, né? Glória a Deus. Multiplicai-vos. Então, a parte da multiplicação foi aquilo que eu já tinha falado. As pessoas, a nossa vida, elas manifestam a glória de Deus. Então, quanto mais pessoas na terra, mais a glória de Deus se manifesta, né? Ah, mas tem tanta gente fazendo coisa ruim na terra, como que vai manifestar a glória de Deus? Aí a gente entra no Novo Testamento. Agora, o propósito de multiplicação vira multiplicação da palavra, da doutrina. Quantos mais os nossos filhos aprenderem de Deus, os filhos deles vão aprender de Deus, e os filhos deles de Deus, e assim a glória de Deus continua permanentemente na terra. Então, olha a importância que é ensinar jovens, crianças, os pequeninos, porque eles são o futuro. Eles são a igreja. A gente aqui, se for parar para pensar, a gente já está de saída, né? 30, 40, já está de saída. Daqui a pouco, nem está mais. Mas a igreja está aqui, A igreja está aqui, porque eles é que vão ser já a igreja. Já são, né? Então, a forma de multiplicação. E também, né? Isso a parte de nós, de pais, de vizinho, mas também tem a multiplicação da palavra através do evangelho, que é também o nosso papel evangelístico, né? Quem pode abrir Mateus 10, 7, 2 Pedro 3, 18, Atos 1, 8. Tem mais versículos, mas eu vou dar uma encurtada aqui, porque o tempo já está indo embora. Ou seja, Jesus, né? Mais uma vez falando, ide, pregai, é chegado o reino dos céus. Ou seja, multiplica a palavra. A palavra você aprendeu, você viu como é o princípio, você obteve a graça de Deus, o seu papel é passar, né? Não deixar guardado para a gente. É passar, é transmitir a palavra de Deus. Amém? 2 Pedro 3, 18. Assim
Ou seja, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Por quê? Se você crescer, a igreja crescer na graça e no conhecimento, nós iremos cada vez mais manifestar a glória de Deus na nossa vida. E glorificar o nome dele, né? Que é o propósito de tudo. Atos 1, 8. Glória a Deus. Ou seja, serão minhas testemunhas. Testemunhar. Testemunhar o quê? Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Testemunhar o quê? Que Jesus cura, salva e liberta. Testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como que a gente vai testemunhar? É só falando? Não, vivendo. Lembra do começo? A glória se manifesta através da nossa vida. Não é só chegar aqui e falar, mas eu sou santo e a glória é de Deus. Não, não é assim. A glória vai se manifestar com as suas ações. Seu dia a dia, sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua atitude perante as situações do mundo. Porque quem vai ver a glória de Deus na sua vida não é o irmão que está sentado do seu lado na igreja. É o mundo. É o mundo que tem que ver a glória de Deus. Os irmãos aqui não precisam, porque todo mundo aqui está na glória de Deus. Nem vai ver tua glória, porque ele está querendo também. Vai todo mundo ali, glória, glória, e quer todo mundo ser cheio da glória. É o mundo que vai ver a glória que você carrega. É o mundo que vai ver Deus resplandecer em você. Amém? Sermos a imagem e semelhança de Deus. 2 Coríntios 4:15, Gálatas 2, do 17 ao 20, quem puder abrir, e Efésios 3, 17 a 19. Glória a Deus. Então, aqui na parte da imagem e semelhança, 2 Coríntios 4:15. Glória a Deus. Ou seja, a ação, multiplicar a ação e a abundância. Abundância quer dizer excesso da graça de Deus, para a glória de Deus. Então, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus para que todos venham ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Gálatas 2, 17 ao 20. Ou seja, ser a imagem e semelhança de Deus também é renúncia. Para que a glória de Deus seja manifesta, temos que viver para a glória de Deus através da vida de Cristo, na fé de Cristo. E como ele diz no começo do versículo, eu coloquei até essa parte para que a gente venha fazer a reflexão.
Estou na graça, vou viver no pecado porque agora eu estou na graça? Claro que não. Porque senão não tem manifestação da glória de Deus na sua vida. E o nosso princípio é a manifestação da glória na nossa vida. E ela só vai vir se você se manter na graça de Deus. Se você pecar e pecar, não estou falando aquele pecado que você se arrepende, mas não. Se manter numa vida de pecado, a glória não vai se manifestar na sua vida. E você não vai estar cumprindo o princípio de Deus. Efésios 3, 17, 18 e 19. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos que estar andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os passos de Cristo, para que a glória venha se abundar, não só em nós, mas em toda a igreja. Como disse, em comunhão, né? Andando através desses 3 princípios, nós podemos andar em comunhão e representar a glória de Deus, para que vidas também venham ser alcançadas. Porque muitas das vezes a gente quer trazer vidas, às vezes até um parente que olha a nossa vida e a gente fala, eu chamo tanto aquele fulano e ele não vem. Será que você está fazendo a representação da glória de Deus? A ponto dele olhar e falar, não, aquela ali é de Deus, eu quero esse Deus. Porque às vezes você pode observar, a pessoa pode até não querer vir para a igreja, mas se o calo aperta, se tiver alguma situação difícil, é o crente que ele procura. Mas o crente, né? O crente, aquele que ele olha e fala, esse é crente. Então, que nós venhamos refletir. Por quê? Como Jesus disse, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Porque todo aquele que está em trevas, ele precisa enxergar essa luz. Ele precisa entender que é essa luz que vai direcionar a vida dele. Então, mesmo que às vezes ele não venha, mas ele queira um pouquinho da sua luz, você já vê que Deus está refletindo em você. Mesmo que ele só vá lá para falar, ô minha irmã, ore por mim. Ô, minha irmã, fala uma palavra para mim. Ah, mas não quer saber nada com Deus? Às vezes a gente fala, né? Ah, nunca vem para a igreja, quer saber de Deus? Às vezes é difícil, mas só dele estar vendo Deus na sua vida, já é um resultado. Porque pode ter certeza que se ele precisar e se ele conseguir, é você que ele vai lembrar. Olha, mas ele vai lembrar de você porque você é o mais santo? Não. Por causa da glória de Deus, que é o que você tem mantido na sua vida. Que é aquela velha historinha das virgens, das 10 virgens. Se a gente for ver, a gente pode até fazer essa analogia. Porque as 10 virgens, as que não eram prudentes, elas justamente não tinham o quê? O azeite. Elas não tinham a glória de Deus na vida delas. Quando chegou, ficou para trás. Mas as que eram prudentes, é aquelas que têm a glória de Deus. É aquelas que estão ali, mas quando chega a hora, a pessoa olha e fala, eita, essa é de Deus, eu vou lá buscar a palavrinha, eu vou lá ouvir ele falar, eu vou lá pedir uma oração, eu vou ir para a igreja com ele. Porque tem a glória de Deus manifesta na sua vida. E assim,
através desses princípios, nós podemos afirmar que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. A gente faz uma adoração consciente, que eu não vou ler, mas que fica em João 4:23, que Jesus fala, né? Para a mulher de Samaria, que venha o tempo em que adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é em espírito e Ele convém que adorem Ele em espírito e em verdade. Que é isso, meus irmãos? Adorar em espírito e em verdade é você ter a consciência do que e por que você está adorando. Qual é o propósito? Por que você está aqui? Que você venha refletir nessa palavra e você venha refletir na sua vida também. Porque muitas das vezes a gente fica que nem cego em tiroteio, né? Vai, vem, não sabe por quê, não sabe para onde vai, não sabe o que orar, não sabe o que pedir. Mas por quê? Porque a gente não tem a consciência do que está fazendo. Você sabia disso? Muitas das vezes você ajoelha e fala, meu Deus, não sei nem o que falar para o Senhor. Porque às vezes a gente não tem ideia do que é, qual é a grandeza de Deus, por que Deus está ali, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a vida do seu povo. Que nessa noite, esses 3 pequenos princípios possam começar a fazer sentido na nossa vida. Que o nosso princípio de estar na terra é isso, lavrar, cuidar, ser a imagem e semelhança de Deus e sermos multiplicadores da sua glória, da sua palavra e da sua graça. Amém? E agradeço minha rica oportunidade. Glórias a Deus, né, irmão? Quantos foram edificados pela palavra de Deus? Que bom, né, irmãos? É bom aprender a palavra de uma forma simples, objetiva, é muito bom. Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando a missionária Fabíola, usando poderosamente. E assim, irmãos, foi para isso que Deus nos criou, né? Nós somos um ser criado por Deus para o adorá-lo, o seu santo nome. Amém? Mais uma vez, quinta-feira, nós teremos culto de cura e libertação. E você, irmão obreiro aí, vai se preparando, que a hora é você que vai estar dando o culto de ensino, vai estar pregando, amém? Aqui não tem liberdade, só não prega se não quiser, né? É que nem aquele ditado, só não vai para o céu se não quiser, oportunidade tem. Amém? Põe sobre os seus pés, né? Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Está apresentando os irmãos que estão enfermos. Irmão, vamos estar orando pelo nosso irmão Alain, né? Está internado na UTI, aquele jovem que tem vindo aí, está internado em Santos. Nas vossas orações apresente ele, tá? A mãe dele me ligou agora à tarde e falou que ele está na UTI. Mas Deus, ele é poderoso para entrar com providência, né? Eu creio, a Vitória, que estava internada, também já está em casa. Amém. Passou por uma bateria de exames, vai ter que fazer outros, mas Deus está cuidando. E avisar para os irmãos, orem um pelos outros, ajude um ao outro, faça uma visita àquele que você está sentindo falta. Pastor, eu preciso de permissão do Senhor, está autorizado. Amém? É benção você falar, pastor, eu fui fazer uma visita e Deus operou. Meu Deus, como é maravilhoso, né? Glórias a Deus. Ore pelo pastor Leomir, a família dele também. Muitas pessoas estão carentes de oração. Curva as vossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque tu é um Deus maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor trouxeste uma palavra, Senhor, que veio abrir o nosso entendimento, Senhor. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, continue usando a tua filha, abençoando a tua serva que ministrou a tua palavra nesta noite.
e que a tua palavra venha estar cravada aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos, apresentamos nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Tu sabes o motivo, tu sabes, Senhor, a dificuldade de cada um, e nós oramos e apresentamos a ti, ó Deus, o nosso irmão Alain, ó Deus, que está enfermo ali, Senhor, em Santos, no hospital. Coloca as tuas mãos, repreende, Senhor, todo o mal, Senhor. Pai, restaura a saúde do teu servo, do teu filho, em nome de Jesus. Toma, Senhor, nossa irmã Vitória, que estava internada, Senhor, para alguns exames, mas que o Senhor assim deu a graça e ela já está em sua casa. Meu Deus, os nossos irmãos, Senhor, pastor Leomir, pastora Maria, seu lar, a sua família, ó Deus, ajuda os teus servos. Entra com a tua providência na vida deles, ó Pai. Senhor, nesta noite, meu Deus, toma o pastor Roberto, que amanhã também vai estar indo ao médico, que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor. Ó Pai, que todo mal desde já caia por terra e o teu nome venha a ser glorificado. Toma a nossa família, nossa parentela, nossos lar, Senhor, nossos filhos, Senhor. Ó meu Deus, toma, Senhor, meu Deus, os moradores deste bairro. Toma os moradores, Senhor, meu Deus, desta nação. Toma o nosso país. Estamos aí à véspera, Senhor, de eleição. Ó Deus, aonde, ó Deus amado, o ser humano, ó Pai, a sociedade, meu Deus amado, vai estar, ó Deus amado, fazendo escolhas, Senhor, para o governo deste país. Senhor, tu, meu Deus amado, pedimos que o Senhor esteja na direção, como a tua palavra deixa bem claro, Senhor, que os planos é do coração do homem, mas a resposta é de ti, Senhor, que não venha, meu Deus, prevalecer, ó Deus amado, o homem, mas que a tua vontade prevaleça, Senhor, meu Deus amado, nesta eleição, Senhor. Pai, coloca as tuas mãos, dá-nos direção, Senhor, para que viemos, ó Deus amado, exercer o nosso papel como cidadão e fazermos escolha, Senhor, correta, direcionada pelo teu Espírito Santo. Senhor, toma em tuas mãos aqueles também que estão enfermos nos hospitais em geral. Ó Pai, que o Senhor vai curando, libertando, transformando para a glória do teu santo nome. Aproveitamos esse período de oração. Apresentamos também a festividade, o culto de ação de graça por mais um ano desta congregação. Senhor, que será no dia 21, 22 e 23 de outubro, ó Pai. Estamos aí correndo para os preparativos, ó Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dando graça, ó Deus, nos fortalecendo, e que esta festividade, a tua glória venha a ser manifesta, o teu poder, Senhor, venha pairar sobre a tua casa, que cada louvor, cada apresentação, os pregadores, Senhor, seja tudo, ó Pai amado, conduzido pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Amanhã, irmãos, depois do almoço, eu vou estar aqui na igreja, trabalhando na igreja. Você que estiver aí, né, disponível, quiser vir para cá, né? Se não tiver muita coisa, pelo menos você vai conversando comigo e eu vou tendo ânimo para trabalhar. Estenda sua mão para que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a doce consolação do Divino Espírito Santo, que está conosco, permaneça hoje e para todos sempre, né? Quinta-feira, irmão, nós vamos estar apresentando o irmão David, amém? Irmão David já é nosso, mas quinta-feira nós vamos estar apresentando o irmão David aqui diante da igreja, amém? Já não vai se unir, já se uniu, em nome de Jesus. Quinta nós apresentamos, tá, irmão David? Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém para apresentar, nós já apresenta em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.